No exemplo de hoje, nós vamos usar uma árvore binária, leitura de arquivo. Então, nós vamos ler um arquivo de texto, armazenando as palavras que foram lidas em uma estrutura de árvore, contando quantas vezes cada palavra aconteceu dentro dessa estrutura. E contando também quantas palavras foram lidas, já que pode aparecer uma repetição. E possibilitar ainda a busca dessas palavras que foram escritas dentro dessa árvore. As declarações no início do programa, 1 e 2 são as bibliotecas, linha 4 nós temos uma constante chamada tamanho máximo da palavra, que foi definida com tamanho 30. Foram criadas duas funções para trabalho com arquivos, a primeira entre as linhas 7 e 9 retorna um ponteiro para uma estrutura file a partir de um nome de arquivo que é passado para ela. E essa função vai abrir para leitura, definido na linha 8, esse arquivo. E nas linhas 11 a 13, nós temos uma função que recebe esse ponteiro do arquivo, que foi aberto nas linhas 7 e 9, e fecha esse arquivo. A estrutura que vai ser usada para os nós da árvore foi chamada de conta-pau, de conta-palavras, ela tem lá um char palavra, que é um vetor de 30 caracteres, definido pela constante tamanho máximo da palavra, e um número inteiro, que é o número de ocorrências dessa palavra. Nas linhas 18 e 19, nós vemos a chamada para ponteiros apontando para esse mesmo tipo de estrutura, sendo que um deles aponta à esquerda e outro à direita. Então, constituímos uma lista em formato de árvore. A função para inserir um nó na árvore, ela trabalha da seguinte maneira. Na linha 24, ela testa se o nó recebido na linha 22 como parâmetro, é nulo ou não. Se ele for nulo, se linha 24 if nó é igual a null, ele vai executar uma reserva de memória para uma estrutura desse tipo e vai imprimir ali na linha 30 o conjunto de caracteres ali recebido como nome de pau dentro da nossa estrutura, dentro do nó na parte da palavra. Então, vamos voltar aqui na estrutura. Nós temos ali, então, na linha 16, o palavra como fazendo parte dessa estrutura. Então, aqui na linha 30, nós estamos imprimindo o conteúdo que foi recebido como parâmetro lá na linha 22, o segundo parâmetro, dentro desse nó palavra, e dizendo que o número de ocorrências desse nó é 1, porque é a primeira vez que ele está sendo criado, porque na linha 24 a gente testou que o nó era nulo. E automaticamente nó direito e nó esquerdo está sendo atribuído o valor nulo. Caso contrário, na linha 35, a gente tem a situação seguinte, o nó não é nulo, ou seja, ele já existe. Da linha 36 em diante é que vai ser feito o teste que efetivamente faz com que a nossa árvore funcione. Ele vai comparar para ver se o conteúdo do nó palavra é igual à palavra recebida. Caso o retorno dessa comparação ali da linha 36, o strcomp, for 0, significa que ele é igual, ele vai fazer alguma coisa que está ali na página 37. Caso contrário, se ele for maior, ele vai chamar o nó esquerdo da árvore passando essa palavra, ou seja, se ele for maior, quer dizer que ele é uma letra que vem depois, é uma palavra que vem depois. E se ele for menor, já que ele não é igual, se ele for menor ali na linha 30, na 44, ele vai chamar a árvore posicionando essa palavra no lado direito. Ok? E na linha 45, ele retorna esse nó que foi criado. Vamos ver em detalhe essas linhas que estão colapsadas aqui. Primeiro, no início ali da linha 26, então o que a gente tem? Na linha 24, nós testamos e descobrimos que o nó é nulo, ou seja, não existe esse nó. Não existindo esse nó, ele tem que ser criado, então vai na linha 26 ser alocado o espaço de memória. Caso seja possível a alocação do espaço de memória, aí sim ele vai executar aquela linha 30 que nós já comentamos, escrevendo aquela palavra dentro da estrutura, colocando na linha 31 a ocorrência como sendo a primeira
e colocando os nós direito e esquerdo como sendo nulos. Ele não vai executar aquele else da linha 35, voltando um pouquinho, não executando esse else da 35, a gente vai até a linha 45, retornando esse nó. Então, essa é a execução do início. E o que acontece no else da linha 35? Na linha 35, ele vai fazer, então, o teste. Já existe esse nó, né? Já existe um ponteiro válido. Então, o que significa dizer que a palavra ela foi encontrada. Caso ela seja a palavra que está sendo inserida novamente exatamente igual, na linha 36 vai retornar um 0 e vai ser executada a linha 38. O número de ocorrências vai ser ampliado de 1. Caso contrário, na linha 41, se o retorno, né, daquela comparação for maior do que 0, ao invés de igual a 0, significa que a palavra que está sendo inserida ela vem depois da palavra que está no nó em questão, então vai ser chamado a inserção para o nó esquerdo, e caso contrário, é chamado a inserção para o nó do direito. Depois que tudo isso terminar, retorna-se esse nó na linha 45, conforme já foi especificado. Como é que eu mostro as palavras e as ocorrências? Eu tenho uma função lista que recebe um nó. Esse nó vai ser o nó raiz, né? Se o nó não for nulo, ele vai imprimir, ou ele vai chamar novamente na linha 50 essa lista pedindo pelo nó esquerdo. Então, supondo que ele recebeu a raiz, ele vai primeiro chamar o nó esquerdo, depois, quando entrar recursivamente nisso, se houver um outro nó esquerdo, outro nó esquerdo, outro nó esquerdo, outro nó esquerdo, até chegar num nulo. No momento em que chegar no nulo, ele não vai mais conseguir chamar um nó esquerdo e ele vai voltar para a execução da chamada anterior, que vai ser a próxima linha, que é o printf da palavra e do número de ocorrências. E na sequência, ele chama também recursivamente o nó direito. Então, o que ele vai fazer durante a execução? Ele vai receber o nó raiz, procurar o nó mais à esquerda, até achar um nó que tenha o esquerda como sendo nulo, portanto, ele é o nó mais esquerda da lista, imprime o que tem ali e chama o nó que está à direita dele. E assim por diante, até voltar nesse nó raiz e depois continuar ali pelo lado direito até terminar toda a execução. Como que se procura uma palavra dentro da árvore? Eu preciso receber como parâmetros, na linha 56, a raiz da árvore e a palavra que eu quero buscar. Então, o que vai ser testado é, na linha 58, se o nó recebido não for nulo, vai ser feito uma comparação de strings, né? E essa comparação de strings, caso ela seja igual, ou seja, a palavra que foi encontrada naquele nó seja igual à palavra que eu estou buscando, eu vou retornar o nó número de ocorrências, ou seja, quantas vezes, né, essa palavra aconteceu dentro da árvore. Caso contrário, se for maior do que 0, é a mesma questão que foi utilizada anteriormente para escrever na árvore, eu vou recursivamente acionar o busca árvore a partir do nó esquerdo ou a partir do nó direito, conforme o retorno. Então, se a palavra for igual à que eu estou buscando, eu retorno. Caso ela seja maior ou ela venha depois do que aquela palavra, em ordem alfabética, eu vou fazer a busca para um lado, caso contrário, para o outro lado, né? E retorno ao final essa busca. A função principal que usa essas funções anteriores e que faz o programa funcionar está definida aqui entre as linhas 69 e 127. Ela começa declarando na linha 71 uma estrutura contipal, que é a estrutura que a gente definiu como nó da árvore, e dá para essa estrutura o nome de raiz e cria um ponteiro para ela. E também é declarada a função insere árvore, que é do mesmo tipo. Na linha 72, nós temos o char palavra, que usa o mesmo tamanho máximo de palavra, e um char letra. Na linha 73, temos 3 variáveis numéricas, que vão ser usadas para controle da execução do programa.
E na linha 74 declara-se que raiz é nulo, ou seja, eu começo com uma raiz que não aponta para nada, minha árvore está vazia. Na linha 75 eu digo que vou criar uma estrutura para um tipo arquivo e eu tenho um ponteiro para essa estrutura que é chamado de arquivo. Na linha 76, uma sequência de caracteres para armazenar esse nome. Na linha 77, a interface com o usuário. Qual é o nome do arquivo que você quer que seja aberto? Vai ser lido esse nome do arquivo e vai ser chamada, na linha 79, o AbreL com esse nome do arquivo. AbreL foi a primeira função que a gente viu que vai fazer um fopen read, né, para a leitura desse arquivo e devolver esse ponteiro para o arquivo. Muito bem. O programa começa mesmo a funcionar de forma interessante a partir da linha 80. Caso arquivo, né, if arquivo, significa o seguinte: se o arquivo for válido, né? Se o arquivo for válido, ele vai fazer uma série de operações que estão contidas entre as linhas 80 e 107, nós só vamos ver. Caso contrário, ele pode ou não ali imprimir lista de palavras, o for e o return. A gente já vai ver se ele vai chegar ali ou não. Entre as linhas 80 e 111, o que está acontecendo? Se o arquivo for válido, se o ponteiro para o arquivo for válido, imprime na tela um processando o arquivo, e daí na linha 82 existe um while. Então o while está escrito assim: fof arquivo e ferror arquivo. Essas funções, elas são funções da linguagem para trabalho com arquivo. O feof arquivo, ele significa o end of file, né? EOF quer dizer end of file. Então, se não for fim de arquivo, né, aquela exclamação ali é o sinal de negação, e não for um erro de arquivo, um erro de leitura, um erro de rede, alguma coisa assim, ele vai executar o que vem abaixo, que vai ficar entre as linhas 83 e 105, a gente vai ver na sequência. Podendo fazer isso, ele vai ao final fechar o arquivo. Da linha 80, se ele não recebeu um arquivo válido, ele não recebeu um ponteiro válido para esse arquivo, ele pula direto para a linha 107, mostra para o usuário a mensagem que não abriu para leitura o arquivo, termina o programa e dá um exit one, né? Linha 110, ele termina a execução do programa com um código de erro. Então, voltando aqui, a gente vê que nessa parte ele não vai executar a linha 112, 113, 114, né? Ele não vai executar essas linhas. Ele vai terminar na linha 110 se ele não conseguir abrir o arquivo. Ele dá a mensagem, olha, não deu para fazer, e termina. Supondo que tenha dado para fazer, o que tem que acontecer? Então, voltando, a gente vai ter lá, se o arquivo for válido, informação de processando o arquivo, na linha 82 aparece lá a nossa informação do arquivo sendo testado quanto a não ser o fim do arquivo e não ser erro de arquivo. Então, só voltar um pouquinho aqui, né? Essa situação que foi definida aqui agora vai ser explicada melhor aqui. Bom, qual é a questão relacionada aí a fim de arquivo em linguagem C? O fim de arquivo, tecnicamente, ele vai ser um caractere, vai ser uma informação que vai aparecer no próximo processamento, né? Quer dizer, eu já li o último caractere do meu arquivo. O próximo que eu pedi para ler, ele vai apontar como sendo, olha, fim do arquivo, o arquivo acabou. Então, existe aqui alguma dificuldade, às vezes, da gente trabalhar com arquivos quem está começando, porque a impressão que dá é que esse while da linha 82 ele vai ficar executando até o final do arquivo. Mas, na verdade, ele executa uma vez a mais para conseguir essa informação de fim de arquivo. Então, isso pode dar problema ali na nossa contagem de palavras lidas, ali na repetição de alguma palavra. Então, para evitar essa questão, nós vamos fazer uma outra saída, um outro teste desse fim de arquivo dentro da leitura.
Explicado isso, entre as linhas 82 e 97, nós temos uma execução desse programa. Então, na linha 84, uma variável i recebe 0, na linha 85, enquanto for verdadeiro, execute as linhas 86 até a linha 97. Na linha 87, nós temos aquela variável letra, que é do tipo char, recebendo um fgetC do arquivo. O que é um fgetC? GetC vem de getChar, me dê um caractere, obtenha um caractere. O f é uma função para trabalhar com arquivos. Então, nós estamos dizendo que vai ocorrer uma leitura de um caractere dentro do arquivo. Na linha 88, existe um if. Então, se a letra que foi lida equivale ao símbolo chamado EOF, que é o End of File, fim do arquivo, break, termine essa leitura. Então, vejam que eu estou garantindo de forma dupla ali a questão do fim do arquivo, além da questão do erro lá da linha 82. Bom, não era fim de arquivo, então na linha 90 eu vou fazer um outro teste. Caso a letra que eu estou lendo seja um espaço em branco, ou seja uma new line, ou seja um sinal de tabulação, ou seja um retorno de carro, eu vou também fazer um break desse while, né, desse while true. Esse while true da linha 85 ali. Caso contrário, daí sim, o meu palavra, que é uma variável que vai até tamanho máximo de palavra, ou até 30 caracteres, na posição i, que começou com 0, vai receber essa letra. E aí o i é incrementado. Então, o que está acontecendo entre as linhas 85 e a 96 ou 97? Eu estou lendo caractere por caractere o meu arquivo, testando se não é fim de arquivo, testando se não é coisa que não me interessa, e se for então um caractere que interessa, eu adiciono dentro desse vetorzinho palavras que tem o tamanho máximo de 30. Então, eu estou lendo até no máximo 30 caracteres. Se tiver uma palavra com 35, 36, vocês vão testar depois e ver o que acontece. E podem redefinir, se for o caso, essa variável. Bom, eu fiz isso, fiz essa leitura, e o que acontece no final? Eu tenho a continuidade da execução, né? Nós paramos ali na linha 97, aqui a gente tem da linha 97 ali está apagadinha, tem ali da 98 em diante, né? Então, da linha 80 até a 97, que nós vimos anteriormente, o que eu fiz? Eu li algum tipo de conteúdo dentro do arquivo. Na linha 98, eu pergunto assim, se o i for maior do que 0. Vamos voltar um pouquinho. O que está acontecendo aqui? O i começa com 0 lá na linha 84 e na linha 95, a cada momento em que eu coloco uma letra válida dentro do meu vetor palavra, eu adiciono 1 nesse i. Então, obviamente, se eu colocar pelo menos uma letra ali dentro, ela vai ser considerada uma palavra de uma letra e vai ser válida. Caso contrário, caso eu faça a leitura do meu arquivo e só encontre, como tem na linha 90, branco, só encontre em /n, /t, /r, coisas que não me interessam, o i não vai variar. Ele não vai entrar no else e eu não vou ter o incremento desse i que começou em 0. Consequentemente, quer dizer o quê? Que eu li, por exemplo, um arquivo que está só com espaços em branco ou só com linhas e não tem nenhum conteúdo e não consegui ler palavra nenhuma. Então, na linha 98, agora eu vou fazer esse teste. Somente se o i for maior do que 0, ou seja, se a palavra foi efetivamente lida, eu vou acrescentar no próximo elemento ali da palavra, né? Porque o i++ vai receber um /0, que é o terminador de texto, o terminador de string na linguagem C. Aí eu vou dizer que raiz recebe o resultado de insere árvore, para o qual é passado raiz e essa palavra. E o quantas, que é uma variável que conta quantas palavras eu li, é adicionado de uma. Depois que tudo isso terminar, na linha 105, o arquivo é fechado.
Deixa eu voltar um pouquinho aqui até o insere árvore, que nós já vimos, não é? Aqui está o insere árvore. Então, vejam lá na linha 22, ele recebe o quê? A raiz que foi passada lá e a palavra. Na primeira palavra, tudo é nulo, ele executa aquele primeiro código criando aquele nó. Caso ele já exista, ele vai fazer a operação que nós já vimos de ir para a esquerda ou para a direita até procurar o local exato da palavra. Então, aqui é que eu estou montando a minha árvore. Vamos voltar ao que nós estávamos vendo há pouco. Estávamos olhando aqui. Então, a execução desta linha, em que eu chamo na linha 101 ali o raiz igual, insere árvore, o igual ali é no sentido de recebe, né? Recebe o resultado de insere árvore, que retorna um nó, passando a própria raiz, ele vai colocar esse nó dentro da minha árvore. Na linha 105, ele vai fechar o arquivo porque acabou o processamento. Na linha 112, eu vou ter a questão do resultado e da execução desse programa e da consulta, né? Então, na linha 112, eu tenho lá lista das palavras que foram lidas com 1%D no meio e a variável quantas sendo indicada. Então, listas das X palavras que foram lidas, 2 pontos, e aí chama na linha 113 a função chamada lista, passando para ela a raiz da árvore. O que faz a lista? Procura um nó mais à esquerda, até que ele não exista, mostra o conteúdo, volta à raiz, procura um nó mais à direita e vai mostrando esses conteúdos todos. Na linha 114 aparece um fim da lista das X palavras que foram lidas. Nas linhas 115 em diante, tem um loop infinito, né? Em que automaticamente, depois de criada a lista a partir do arquivo, o arquivo for fechado e agora eu vou ficar localizando as minhas palavras. Se eu digitar asterisco, fim, asterisco, o programa vai testar na linha 119 e vai dar um break, terminar o programa no return 0 lá da linha 126. Caso contrário, ele vai fazer um teste na linha 121, perguntando assim: ocorrências recebe o resultado de busca árvore, passando para a função busca árvore a raiz da árvore e a palavra que eu estou buscando. Caso eu receba um valor válido, né, ocorrências recebeu um número, esse número que foi retornado lá do busca árvore vai ser impresso na linha 122, ocorrências X. Caso contrário, nenhuma ocorrência foi encontrada, vai ser mostrado na linha 124. E o programa vai ficar nesse loop pedindo para você digitar uma palavra, ele vai procurar e dizer quantas vezes ela ocorreu, ou ela não ocorreu, né? Até que você digite asterisco, fim, asterisco em minúsculo. Bem, para testar, eu criei aqui rapidinho um arquivo .txt, e eu coloquei ali algumas palavras dentro desse arquivo e chamei o programa. Então, o que o programa fez? Né? Eu passei o nome, arc.txt, ele processou o arquivo, descobriu que foram 7 palavras que eu tinha dentro desse arquivo para fazer a leitura. Notem ali naquela visualização que existe acima que eu tenho ali a palavra 1, 2, 2, 3, 3, 3, tchau. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palavras, o tchau junto com o exclamação, porque não é um espaço e o meu programa não testa exclamação, nem ponto, nem vírgula, nem coisas assim, certo? Então, aquilo tudo foi considerado uma palavra. As linhas 5 e 6, a linha 5 está em branco. E a linha 6 talvez tenha ou não um branco ali. Mas isso também foi retirado fora quando nós contamos os caracteres ou quando nós obtivemos os caracteres antes de colocar dentro da árvore, não é? Muito bem, a execução depois do mostrar o conteúdo da árvore me resultou assim: 2 tem 2 ocorrências, tchau tem 1, 3 tem 3 ocorrências e 1 tem 1 ocorrência. Vamos de novo olhar ali naquele arc.txt. A primeira palavra que aparece é o 1. Depois aparece a palavra 2, 2 vezes, a palavra 3, 3 vezes e a palavra tchau por último. Por que na hora de mostrar
apareceu primeiro o duas, depois o tchau, depois o três e depois o uma? Porque eu estou mostrando a forma como foi armazenada na minha árvore. O que fica mais à esquerda da minha árvore é o menor. O que fica mais à direita é o maior. Ela foi construída assim. Então vejam que eu estou mostrando em ordem alfabética. O duas vem antes do tchau, o tchau vem antes do três e o três vem antes do uma, independente da ordem em que eles foram lidos. Vejam que o uma, por exemplo, foi lido como sendo a primeira palavra e acabou sendo a última aqui dentro do nosso texto, né? O que indica que a nossa árvore está funcionando direitinho. Aí aparece lá o fim da lista, né, das 7 palavras que foram lidas do arquivo, 7 palavras válidas, e digite a palavra lá para localizar ou o fim para terminar. Eu fiz um pequeno teste digitando uma palavra, lembrando que C é case sensitive, então eu digitei uma exatamente do jeito que foi colocado dentro do arquivo, com U maiúsculo. Se eu tivesse digitado uma com U minúsculo, ele diria que não encontrou, porque ele está testando o valor exato ali do código dos caracteres. Então, melhorias que eu poderia fazer nesse programa. Fazer teste com outros tipos de estruturas de palavras, só maiúsculo, minúsculo, considerando ou não, né? Perguntar para o usuário se ele quer fazer o teste com maiúscula, com minúscula, ou de qualquer jeito que aparecer a palavra, colocar uma série de testes ali para que a pontuação não interfira. Posso contar a pontuação se for o caso. Ao invés de simplesmente fazer com if, eu poderia usar as funções da linguagem C, perguntando se o caractere é um caractere alfanumérico, se é um caractere numérico. Quer dizer, tem uma série de melhorias para serem feitas. De qualquer forma, é importante vocês se familiarizarem com o conteúdo desse arquivo, principalmente a questão de leitura do fim do arquivo, que é uma coisa que costuma ser um probleminha na linguagem C, não é tão difícil assim, mas tem que compreender um pouquinho dos conceitos. Para isso é interessante fazer a leitura dos livros indicados, em especial livro da linguagem C. E a questão da árvore em si, né? Dessa questão de armazenar valores à esquerda e à direita, e aí é interessante fazer a leitura do livro, que é o livro de estrutura de dados, né? Então, a leitura conjunta aí do Schild e do Tenenbaum, que são os livros indicados aí como livros-textos, bastante importante para vocês evoluírem nessa etapa da disciplina. Bons estudos a todos!